Irmãos, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é a parte 2 do vídeo da Menorá. Eu estou fazendo ele assim de maneira simples, mas de uma maneira que dá para a gente conversar, escrever na tela. Em um outro momento eu faço um vídeo mais editado, mais bonito, tá bom? Mas para esse vídeo aqui tá excelente esse formato. Só para passar a informação para vocês meditarem. Essa é a parte número 2. Na parte número 1, eu contei as amêndoas da Menorá, falei um pouquinho sobre as festas, sobre os milênios. Nós lemos 2 textos que foram Levíticos, primeiro foi Êxodo 25, do 31 ao 34, onde Deus fala como seria formada a Menorá. E depois nós lemos Levíticos 23, do 33 ao 36, e o verso 39 para falar da festa dos tabernáculos e capturar ali o 8º dia, o segredo do 8º dia. Que vocês sabem que o 8º dia ele foi substituído pelo número 22, 22º. De maneira que na escritura, o número 7, 21, ele é profético, né? 7, 21. 21 é 3 vezes o 7. E fala de milênio isso. O número 21 sempre vai nos falar de milênio. E o número 22 ele vai nos falar de eternidade por um outro ângulo. Então tem que somar tudo isso que eu estou falando com o segredo lá dos dias da criação. Deus fez um plano de 7 dias, que nós sabemos que o 7º foi separado e santificado, porque nele haveria um casamento que o pai faria, a boda para o filho. Lembra daquela parábola que Jesus disse? Que houve um rei que queria celebrar as bodas do seu filho? Essas bodas é na festa das bodas, do casamento do cordeiro, que será mesmo, só um momento. Perdi aqui Ok. Que será mesmo no 7º dia da criação. Por isso que nesse dia o pai descansou, porque ele encontrou descanso. Deus não descansou porque ficou cansado das obras que fez. Ele descansou de uma maneira profética, mostrando para a gente, através do desenrolar das escrituras, que ele encontrou uma paz no coração. Porque Satanás estaria preso no 7º dia da criação, no 7º dia profético, que seria o 7º milênio. Satanás estaria preso, então o filho e o pai parariam de trabalhar e Cristo e a igreja estariam juntos, todos os profetas, os santos do Senhor, os apóstolos, as nações que haveriam de ter os seus corpos glorificados estariam juntos, cuidando das nações. Então houve uma alegria no coração do Pai e do Filho. Então houve descanso. E Deus nos convida para participar desse descanso. No Salmo 95, se eu não estiver enganado, Deus convida para participar desse descanso. No Salmo 95, no Salmo 90, Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, já nos revela que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. E aí você pega os profetas de Isaías falando que Deus não se cansa e nem se afadiga. Já nos revelando, né, que o descanso do 7º dia não foi um descanso porque Deus precisava recuperar as suas forças. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele poderia ter feito tudo aquilo em um dia só, em 3, mas ele fez em 6 e descansou no 7º para nos revelar isso. Então o plano de Deus só vai até o 7º dia e ele deixou uma sugestão para a gente através de alguns textos falando de eternidade. O próprio Salmo 90, onde nos revela que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, Moisés fala que Deus é Deus de eternidade a eternidade. E para falar sobre isso com precisão, com maestria, de maneira que você olhe assim e fique de boca aberta pela palavra de Deus e fale, nossa, que revelação, precisaria de eu estar desenhando num papel. Que um próximo momento eu posso fazer isso para vocês. Eu pretendo fazer isso desenhando no papel também. Então, só isso daqui que eu falei para vocês em 5 minutos foi para recapitular toda a ideia. Entendeu? Que esse é o plano do Senhor. Então, o que seria o 8º dia nas Escrituras, lá em Gênesis, nós podemos chamar de dia eterno. Pedro, no final da sua 2ª carta, verifica isso que eu estou falando. Ele vai terminar a sua carta falando de dia eterno. Antes dele falar do dia eterno, ele falou que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, e que ele esperava, nós esperamos, né, novos céus e nova terra, que é no milênio. Então, dia eterno, aí antes disso ele falou do milênio, e antes de falar disso, ele está falando de coisas que acontecerão na grande tribulação, nos últimos dias. Então, Pedro falou ali para a gente. Só um momento.
falou ali pra gente sobre coisas que acontecerão no 6º dia, no 7º dia e no 8º dia, que ele chamou de dia eterno. O Espírito Santo inspirou ele falar dessa maneira para ficar escondida a revelação nas palavras dele. Não era o objetivo dele falar isso, mas essa informação Deus colocou embutida nas palavras de Pedro, porque é assim que o Espírito de Deus trabalha. Agora vamos olhar para o desenho da menorá mais uma vez. Esse desenho aqui, se vocês prestaram atenção no que eu falei lá no primeiro vídeo, vocês vão perceber que Deus ensinou a gente a olhar a menorá dessa maneira aqui. Ó. Ops, por que não quer? A caneta desligou também. Dessa maneira aqui. Deus, o Senhor, falou que primeiro teria a cana central, e da cana central sairia 3 hastes para a direita e 3 para a esquerda. Quando o Senhor falou isso, não foi porque essa seria a única maneira de fazer a menorá. Teria outras maneiras de se fazer, mas Deus quis nos dar informações. Por quê? Quando ele falou... Ai, perdi o negócio. Apareceu. Quando ele falou para a gente da cana central, nós entendemos que é Cristo. Essa cana central é Cristo. E de Cristo sairia todo o resto da informação. Então sairia 3 canas para um lado e 3 para o outro, que nós entendemos o seguinte: essa é a cana central, é Cristo. Quando ele fala aqui 3 de um lado e 3 do outro, nós temos 6, não é? 6 hastes. Ele até destacou no texto: ao todo serão 6 hastes. 6. Mais com a cana central vão ser 7. Tá vendo os dias da criação? 6 apontando para 6 milênios, e o 7º, que é o Senhor, cana central que completa todas as coisas, seria a plenitude. Ele está no centro porque ele tem que ser a cana central, né? E está no centro também porque aqui, se você fosse colocar os dias da criação aqui, aqui seria o dia 1, dia 2, 3, 4, aonde o Senhor Jesus se manifestou. Ele se manifestou na plenitude dos tempos. Aí vem o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Não deu para ver direito os números aí, mas deu para entender, né? Então o Senhor nos ensinou a olhar a menorá dessa maneira. No primeiro vídeo, eu fiz uma conta com as amêndoas e saiu aquela data, mês 7, saiu aqui, né? Vamos contar de novo, porque eu acho que vai dar tempo aqui. No primeiro vídeo saiu essa contagem. 1, lembra? Esse espaço aqui não poderia acontecer. Esse espaço aqui que vocês estão vendo não poderia acontecer, por isso que eu estou somando eles, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vão sobrar embaixo 15. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E ao todo são 22. Aqui nós temos a festa dos tabernáculos apontando diretamente para o dia eterno. A menorá era de ouro puro, mas ela fala de Cristo. Só que Deus não quis falar da humanidade de Cristo aqui na menorá. Na Arca da Aliança ele quis falar da humanidade dele. Isso que eu vou falar é profundo. Eu vou falar rapidinho, mas é profundo. Deus quis enfatizar a humanidade de Cristo na Arca da Aliança, por isso madeira, revestimento de ouro para falar da glorificação dele. Na menorá, o Senhor está falando um pouco mais profundo. Embora a peça principal seja a Arca da Aliança, na menorá tem mais informações. Um pouco mais profundo, não tem madeira na menorá. Poderia ter se Deus quisesse, mas o Senhor está falando da sua eternidade, da eternidade de Cristo, antes dele se fazer carne. E apontando para a eternidade dele, depois que ele morre, ressuscita e ascende aos céus. É como se falasse de eternidade a eternidade. Entendeu? Deus está apontando para a eternidade do Filho. Por isso, ouro puro. Agora vamos contar as amêndoas, as 22 amêndoas, por um ângulo diferente. E vocês vão ver que vão aparecer mais datas das festas.
Conta aqui comigo. 1. Lembra, deixa eu recapitular. Eu acabei colocando informações no meio do que eu falei. Deus ensinou a gente olhar a menorá, olhar as hastes assim, né? Dessa maneira também. Ele nos ensinou. Por quê? Porque ele falou que teria aqui, ó. Tá vendo essas 3 bolinhas aqui? Teriam 3 maçanetas. Peraí. Aqui, ó, 3 maçanetas. Bem no meio das hastes. Isso nós vemos lá na leitura. Porque ligaria uma haste com a outra. Então, baseado nisso, o Senhor está nos ensinando a olhar para a menorá dessa maneira aqui também, ó. Entendeu? Não só daquela primeira maneira, de destacar os 7 de cima e contar os 15 de baixo. E aqui nós vamos ter uma visão com um pouco mais de ângulo. Conta comigo. Agora dá para a gente contar e vocês entenderem. 1, 2, 3, 4. Pulei, né? 4, 5, 6, 7. Então apareceu aqui 7. Deixa eu marcar aqui. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 7 já deu 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 dá 21, irmãos. Olha só que tremendo isso. Aqui tem a data das festas. 7. A Páscoa é uma festa de 7 dias. Dia 14, que está aqui, aponta para o dia que começa a festa da Páscoa. Mas a festa dos tabernáculos também é uma festa de 7 dias. Está escrito, tudo isso que eu falei está escrito. E o 21, que vocês estão vendo aqui, fala do último dia da festa dos tabernáculos. Está vendo? Se você olhar dessa maneira, aparece mais referências às festas. E aí nós não esquecemos, nós deixamos de contar uma, que é essa daqui, ó, uma amêndoa, que é essa daqui. Se contar ela, qual o número que aparece? 22, porque ela é o número 22º, fazendo uma referência ao 8º dia, através de números, entendeu? Então nós temos aí a data das festas na menorá. Eu acho isso incrível. Quem diria que Deus esconderia a data das festas dentro da menorá? Eu acho isso muito profundo. Tem mais informações da menorá? Claro que tem. Tem mais informações através das chamas, porque tem mais revelação nas chamas da menorá, mas é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Então, soma isso que eu falei aqui com o vídeo primeiro. Aí você tem a informação completa. Tá certo? Isso daqui é uma informação muito bonita de se passar e visualmente fica melhor ainda para você compreender. Agora imagine as revelações que não estão escondidas lá na Arca da Aliança. Imagine! Deve ter um monte de informações, revelações escondidas no hebraico, naquelas medidas da arca, do altar de ouro, da mesa dos pães da proposição. Essa foi a que eu vi na menorá. Não é à toa que eu escolhi esse símbolo para representar o meu canal, que se chama Canal Reino Eterno, porque a menorá está fazendo um convite para as pessoas participarem da eternidade do Senhor Jesus. Por isso, ouro puro. Entendeu? Essa informação que eu falei para vocês que está na menorá, de ser somente ouro puro, também apareceu no propiciatório. O propiciatório, que é a parte de cima da arca, a tampa, poderia ser de madeira revestida de ouro, mas ali o Senhor falou que quer ouro puro. A informação é a mesma. O Senhor está focando na eternidade do Filho. Ainda que ele se faria homem e voltaria a ser glorificado, ele é eterno. Ele não foi criado, não passou a surgir no tempo, não foi criado na eternidade, ele é eterno. Tá bom, irmãos? Então eu paro aqui a informação desse vídeo. Queria saber se vocês entenderam, deixa os comentários. Em próximos vídeos a gente vê aonde encaixa essa informação, porque com certeza ela é uma peça de um grande quebra-cabeça revelador, mais profundo. Tá bom? Esse é o nosso Deus, ele esconde grandes revelações na palavra dele. Deus abençoe então, fiquem todos na paz.